Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje vamos nos concentrar nessa devocional no sentido de meditarmos um pouco sobre a palavra ali quando nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito de envergonhar-se do Evangelho. Então eu convido a todos a vir comigo aí no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus aqui está dizendo que ninguém pode se envergonhar. Ele nos dá um aviso, que ninguém pode se envergonhar nem dele e nem das palavras que são provenientes de sua boca, E de forma que se você se envergonha dele, quando chegar à glória, ou seja, quando chegar na eternidade, ele também se envergonhará de você. Pois é, parece que isso é uma coisa muito antiga, Mas, no entanto, parece tão real ao mesmo tempo. Vivemos uma época muito semelhante. Aliás, a Bíblia é tão sempre presente, Ela está sempre no tempo presente. Por isso, ela é um conjunto de livros mais antigo do mundo, E aqui não é diferente. Os cristãos recebem ataques por todas as épocas, por povos distribuídos ao longo do mundo, e hoje ainda nós temos povos, países que perseguem os cristãos. Existe dificuldade do Evangelho ser divulgado em alguns países, em especial na região do Oriente Médio e na Ásia. Porém, eu quero dizer a vocês hoje mais realmente a respeito dos ataques que nós recebemos no dia a dia, que o cristão recebe no dia a dia, Os ataques que às vezes parecem pequenos, mas eles têm um impacto muito grande sobre as novas gerações. E isso é muito preocupante. Se nós olharmos aí dentro das mídias, dos meios das telecomunicações, nós temos muitas situações e muitos momentos onde realmente os cristãos, não só os cristãos, mas a fé em Jesus Cristo é severamente combatida. Mas nem parece que é tanto a questão do personagem Jesus que incomoda tanto esses anticristãos, e sim as convicções que Jesus deixou escrito através de sua palavra. Muitas convicções nossas são extremamente combatidas, e essas convicções, que são chamadas de doutrinas ultrapassadas, muitas vezes nós nos acanhamos e nos aquietamos sem defender realmente as convicções em que Cristo nos deixou escrito, que é viver a palavra e o Evangelho. Mas mais ainda, os cristãos cada vez mais, por algum motivo, e eu acho que a gente pode imaginar qual motivo é esse, acabam que não defende porque não conhece muito bem o Evangelho. Então cabe a nós, os cristãos, cabe a nós, os crentes em Jesus, estudarmos um pouco mais, conhecermos melhor a palavra. Ela está muito bem fundamentada, ela está escrita de forma didática e ela tem a possibilidade de, lógico, tem interpretações e mensagens que às vezes a mesma palavra pode fazer uma, duas ou três mensagens ou interpretações, mas não foge das verdadeiras convicções, as convicções de que o melhor tesouro está no céu, de que a melhor vida não é essa, não é verdade? Então conhecer o Evangelho é de fundamental importância. Agora, se nós entendemos que conhecer o Evangelho significa conhecer a palavra e que a palavra é a nossa fonte verdadeira de fé, aí sim nós podemos entender um pouco mais sobre o que Jesus também falou ali no livro de Mateus, capítulo 5, nos versículos 14 e 16 inclusive. Diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a tudo que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Meus irmãos, ser luz no mundo, ser visível aos outros, é viver o Evangelho. Não podemos perder oportunidades de falar sobre Jesus. No nosso dia a dia, corriqueiramente temos oportunidades. Temos oportunidade de falar de Jesus no nosso trabalho. Temos oportunidade de falar de Jesus na escola. Temos oportunidade de falar de Jesus aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, na convivência social com as pessoas. Ser combativo muitas vezes nós fugimos, mas falar de Jesus talvez não significa um combate arrogante, e sim uma necessidade de vivermos isso para que a nossa verdadeira fé e a verdadeira palavra seja conhecida por todos. Muitas vezes também falar sobre Jesus muitas vezes é difícil. Eu compreendo que muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra, às vezes a gente não consegue uma argumentação suficiente para que vamos chamar entre aspas, o adversário, o nosso adversário, que são quem combate o cristianismo, ou quem combate as convicções cristãs, estão à nossa frente. Às vezes é difícil.
Mas se você estiver vivendo de forma verdadeira com o que o Evangelho diz, que as suas obras sejam uma demonstração, sejam um selo de que você realmente segue a palavra de Deus, então aí sim, de repente você nem precisasse falar, né? Nem precisasse argumentar para que a palavra alcance as pessoas que estão ao seu redor. Então, meus irmãos, o convite de hoje é para que a gente não tenha receio nem vergonha do nosso Evangelho, de viver o Evangelho, independente do momento e das pessoas e das circunstâncias que nós estamos vivendo diariamente. Mas também tem uma necessidade veemente que todos nós temos que ler a Bíblia, temos que praticar a Bíblia, temos que conhecer melhor sobre a Bíblia, conhecer o Evangelho é de fundamental importância, porque Deus foi didático, Jesus foi didático ao deixar o seu exemplo de vida para que nós pudéssemos estar realmente passando à frente às novas gerações os conhecimentos do Evangelho, pois para isso Jesus pagou inclusive os nossos pecados lá no madeiro, e isso ele está muito bem descrito de forma muito clara, que para isso a gente precisa estudar, precisamos entender um pouco mais. Mas acima de tudo, além de não termos vergonha de defender o Evangelho, além de ter necessidade de conhecer cada vez mais sobre o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. E viver o Evangelho significa uma vida de retidão, uma vida correta, e demonstrar sempre o amor de Deus, sobre o amor que temos a Deus sobre acima de tudo, e também expressar amor ao próximo como se fosse a nós mesmos. Essa é a grande verdadeira mensagem de Jesus para todos nós. Meus irmãos, tenham uma abençoada quinta-feira e que Deus esteja conosco, reforçando nosso dia a dia. Não percamos as oportunidades, vamos aprender cada vez mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, e que cada vez mais esteja estampado na nossa face o nosso verdadeiro amor que nós temos em retribuição àquele que nos salvou e que entregou sua própria vida por mim e por você.